Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje nós estamos aqui para mais um dia da nossa leitura do livro de Atos, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. E hoje a gente vai ler o capítulo 8. Vamos lá? Bíblia na mão, canetinha, e vamos pedir ajuda ao nosso conselheiro, ao nosso professor, nosso amado Espírito Santo. Ô Espírito Santo de Deus, como é bom te ter conosco, como é maravilhoso ter a tua presença habitando em nós. Que o Senhor venha nos dar discernimento, mais uma vez, da tua palavra. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha trazer toda a revelação, conforme a tua vontade para as nossas vidas, Senhor, através dessa mensagem hoje, Pai. Obrigada por essa palavra, obrigada porque nós podemos estudá-la, ler. Obrigada, Senhor, por esse privilégio, por essa liberdade. Abençoa cada um que está aqui conosco, Senhor. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Amém. Vamos lá. A gente viu ontem, no capítulo 7, que Estevão morreu apedrejado e que Saulo, ou Paulo, estava lá e consentiu tudo aquilo, né? E aí a gente vai começar hoje o capítulo 8. O meu título é Saulo persegue a igreja. E Saulo consentia na morte de Estevão, que foi um pedacinho do capítulo 7, né? Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Então, quando começou a perseguição, aqueles outros discípulos que foram agregando, né? Que foram chegando para somar com os apóstolos, com os discípulos de Jesus, eles se dispersaram. Cada um foi para um canto, mas os apóstolos continuaram. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Olha isso, gente. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Meu amigo era homem, era mulher, era criança, não tinha isso não. Ele prendia, ele pegava, ele matava. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando o evangelho. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. E tem que ter sinais, tá vendo? Lembra que aquele sobrenatural atrai os olhares e a atenção das pessoas, né? Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Ai, Jesus, que coisa linda! Olha aí, Filipe, fazendo os sinais e maravilhas que Jesus tinha prometido, né? Jesus falou que nós iríamos fazer muito mais, porque nós iríamos ter o poder do Espírito Santo. E houve grande alegria naquela cidade. Onde há Jesus Cristo, há alegria. Independente das circunstâncias que a gente vive. Jesus Cristo é a nossa alegria. A gente não precisa de situações para nos deixar felizes, alegres, mas a presença de Jesus, ela é a própria alegria na nossa vida. 9. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante e todos lhes davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé. O mágico, né? E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então, como é o nome dele? Simão, era um homem que vivia há muito tempo ali e ele fazia, tipo mágica, né? Ele fazia sinais, cadê? Ele praticava artes mágicas, então as pessoas ficavam admiradas e tinha muitos seguidores. Ele tinha muitos seguidores. Mas aí quando ele viu Filipe atraindo mais multidões do que ele disse: o que é que esse cara tem? E começou a observar o que é que estava acontecendo.
E aí ele ouviu a palavra, ele creu, ó. Ele creu, ó. Cadê? No 12. No 13. O próprio Simão abraçou a fé, ele creu e foi batizado. E aí ele começou a acompanhar Filipe. 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Quando, chegando ali, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Simão, o mágico, ele creu e ele foi batizado. Mas olha o que vai acontecer aqui, ó, quando ele falou no 19. Me deem também esse poder para que a pessoa a qual eu impuser as mãos também receba o Espírito Santo. Diga, querido. Aí ele disse: eu quero esse poder para que eu também consiga fazer isso. Aí Pedro respondeu: que o seu dinheiro, ele queria comprar, né? Que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus? Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão Pedro disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor. Aí ele falou: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado seu testemunho e pregando a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Vamos lá. O que é que eu entendo aqui? Existem pessoas que creem em Jesus, que são batizadas nas águas, que vão para a igreja, que fazem parte de uma comunidade, mas é como se aquela conversão ela não fosse completa, porque ainda aparentemente aquela pessoa creu e aceitou, mas no profundo é como se ela ainda não tivesse sido convertida. O Espírito Santo não habitou sobre ela, que é o caso de Simão. Simão, que era o mágico, ele começou a se aproximar de Filipe por causa dos sinais e maravilhas que Filipe fazia. Então ele também queria a inveja. Então ele invejou Filipe e queria ser como Filipe. Então ele começou a andar com Filipe. E a palavra aqui vai dizer que ele creu e foi batizado. Só que mais na frente a gente vai ver que ele o coração dele não se converteu a Cristo de verdade, porque ele estava sendo movido por inveja e interesse. Tanto é que ele queria comprar o poder de Pedro, que não era de Pedro, era de Deus. E aí Pedro fala: o seu coração não é reto diante de Deus. E diz que ele estava sendo possuído pela inveja, pela maldade do coração. Então eu acho que, assim como Simão, que tinha sido batizado, existiam outras pessoas que também tinham sido batizadas, mas o seu coração não foi convertido a Jesus. Então eles não estavam sendo habitados pelo Espírito Santo. E aí os discípulos foram lá para orar por eles, para que toda a impureza do coração, toda a descrença, todo o empecilho fosse removido pelo poder do Espírito Santo. E aí aquelas pessoas recebiam o poder e realmente concluía o processo lá da salvação. Ou pode ser que aqui também esteja querendo dizer que Pedro e João queriam orar para aquelas pessoas que já tinham sido batizadas, para que elas recebessem dons do Espírito Santo. Eu acho que é mais viável, mais provável que tenha sido a opção 1, né, que eu falei. Mas se você souber, se você tiver sua opinião, se o Espírito Santo ministrou no seu coração, deixa aqui nos comentários, para que a gente também possa compartilhar, né, o que o Espírito Santo está nos dizendo, tá bom? Vamos continuar aqui do 26. Então, Pedro foi bem duro, mas verdadeiro. E aí, quando ele fala assim: então eu peço que vocês orem por mim, para que isso não aconteça, essa maldade que vocês falaram, para que isso não venha acontecer comigo. Ele fala assim, ó, 22. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade.
Então, o Simão falou: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Então, ele ainda não tinha entendido, né? Em vez de ele pedir perdão ao Senhor, ele pediu para que os discípulos orassem por ele. Eu vejo muito isso hoje em dia, sabe? Eu já fiz isso muitas vezes. A gente identifica o nosso problema, a gente sabe que o nosso coração está distante de Deus, a gente sabe que a gente está em caminhos que Deus não se agrada. Então, em vez de a gente ir direto ao nosso Pai, a gente terceiriza a nossa função. Fulano, ora por mim para que Deus me ajude. Fulano, ora por mim para que Deus me perdoe. Né? Existem também algumas religiões onde a gente vai e ora para alguns líderes, né? Pede aos líderes, confessa os nossos pecados aos líderes. E assim, com todo respeito, eu acho que nós precisamos confessar os nossos pecados ao nosso Pai. Porque o único que tem poder de perdoar é Ele. Né? É através de Jesus, é só Jesus que pode nos perdoar. Então, se o véu se rasgou quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, então, e a gente hoje tem acesso diretamente ao nosso Pai, por que eu vou pedir para um fulano intermediar o meu relacionamento com meu Pai? Sabe? Então, quando nós realmente compreendemos que somos filhos de Deus, qualquer problema que nós tenhamos, a gente vai diretamente ao nosso Pai e conversar com Ele. Não terceirizar. 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe. Vê que massa essa parte. Um anjo do Senhor disse a Filipe, o que estava pregando, né? O apóstolo. Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. E é assim que nós temos que agir. O Espírito Santo falou, a gente tem que fazer. Que obediência maravilhosa, né? Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Olha a importância desse homem. Meu Deus. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então era um homem de Deus, né? Ele já conhecia as escrituras. Ele estava vindo de um lugar lá de Jerusalém que ele tinha ido adorar. E era um homem super importante. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Que interessante. Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha. Olha para isso. A mensagem da cruz. A principal mensagem que os discípulos estavam levando. Esse eunuco estava lendo, mas ele não conseguia entender, porque ele ainda não tinha o Espírito Santo para ensinar. Aí a passagem era essa. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe, isso aqui estava escrito lá no profeta Isaías, que foi o profeta messiânico, ele descreveu como seria a morte de Cristo. 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Ele não sabia que era Jesus. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com esta passagem na Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar, onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram as águas, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo seu caminho cheio de alegria, porque Jesus estava com ele. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto. E seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Meu Deus, que coisa linda! Filipe, um homem cheio do Espírito Santo,
ouviu o direcionamento de Deus, obedeceu, encontrou um homem que estava procurando, buscando, sempre lendo a palavra de Deus, ali perseverando, adorando a Deus, mas ele não conseguia compreender as Escrituras, porque ele ainda não tinha o Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes nós cremos em Deus, nós sabemos que Deus é maravilhoso, nós lemos a palavra dele, mas nós não temos o discernimento, nós não temos a compreensão espiritual da palavra de Deus, que é espiritual. Então, ele não tinha o Espírito Santo, falou assim, eu não entendo o que esse profeta está falando. E ele estava falando de Jesus, mas ele não conhecia. E aí, ou ele não conhecia, ou ele não tinha o discernimento. E aí Filipe começou a explicar para ele, olha o que Deus fez por causa de uma única pessoa. Deus, ele olha para a gente individualmente, ele conhece cada um de nós. Deus é capaz de parar o mundo por causa de um filho dele. Então ele disse, Filipe, para o que você está fazendo aí e vá para tal lugar. Eu quero que você leve a verdade para uma pessoa especial, que está com sede, que tem influência para pregar, que através dele muitas outras pessoas vão se converter. E aí Filipe vai e obedece, chega lá e está lendo o profeta Isaías, justamente na passagem do Cristo que vai ser crucificado, porque essa é a mensagem do Evangelho, que Jesus morreu por mim e por você. E ele ressuscitou para que a gente tenha vida eterna. E ele é o Filho de Deus. E ele é Deus. Então ele creu. O eunuco creu. E porque ele creu, ele foi batizado nas águas. E ele se encheu de alegria. E com certeza ele ia levar essa palavra, ele ia espalhar o Evangelho de Cristo com a influência que ele tinha para o lugar lá onde ele estava voltando, onde ele morava. E aí Filipe foi arrebatado. Você não sabe o que é isso? Ele foi arrebatado. Então, isso é poder. E aí o eunuco ficou, cadê ele? Ele tocou, ele foi batizado. Não era um espírito não, era uma pessoa. E ele foi arrebatado e já apareceu em outro lugar para pregar a palavra de Jesus. Meu Deus, que palavra poderosa. Que palavra poderosa. E é assim que a gente tem que ficar quando a gente lê essa palavra, porque ela é sobrenatural. Ela é poder de Deus. Porque a palavra tem poder, a palavra tem poder. Amém, meus irmãos, amém. Vamos orar agradecendo por esse maná, por esse alimento maravilhoso. Pai, muito obrigada por esse alimento, obrigada pela tua compreensão, Pai. Obrigada pelo teu Espírito Santo que nos deu discernimento para entendermos quão maravilhoso é o Senhor, como o Senhor é poderoso, Pai. Meu Deus, muito obrigada, Senhor, que o Senhor nos ajuda a termos um coração fiel, um coração enxertado, Senhor, no teu, para que a gente não venha permitir que nenhuma inveja, nenhuma maldade, nenhum pensamento contrário aos teus, Senhor, venha habitar, Senhor, em nosso coração. Meu Deus, vem transformar nossa maneira de pensar, vem transformar nosso egoísmo, nossas invejas. Senhor, que nós possamos entender que nós precisamos nos diminuir cada vez mais para que o Senhor cresça em nós, Pai. E que a gente entenda que a nossa missão aqui é te servir, é te sentir, é ser feliz contigo, é levar a tua palavra, Senhor, é te servir, Pai. Obrigada por esse estudo. Abençoa cada um de nós, Pai. Cada um que está nos assistindo, que essa palavra vá como um bálsamo, como uma cura, como libertação, como um renovo, como salvação, Pai, para a vida dessas pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Que elas possam entender que o Senhor é o único caminho. O Senhor é o único caminho. O Senhor, Jesus, é a verdade. A única verdade. Não existe outra. E o Senhor é a nossa salvação. Amém, Senhor. Muito obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe, que nós tenhamos um dia cheio da presença dEle, que nós possamos passar o dia meditando nessa palavra hoje. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.